araucárias, hortênsias, uma construção diferente. Onde é que a gente está, Nish? Sejam bem-vindos, meus queridos viajantes. Estamos em Gramado, na Serra Gaúcha, uma das cidades mais procuradas nos destinos tanto de Natal quanto também de inverno. E vai ser um prazer muito grande mostrar para você as principais atrações da cidade em mais um passeio virtual aqui comigo no Tripsiflix. E um bom dia para vocês, queridos viajantes, queridos inscritos aqui no canal. É um prazer estarmos juntos em mais um lugar especial, Gramado, a Serra Gaúcha. É uma manhã de domingo. Eu acabei madrugando para mostrar essas imagens. E nada melhor do que o pórtico de Gramado, principal símbolo da cidade. Se quiser garantir boas fotos na alta temporada, tem que vir aqui mais cedo também. Chegou um ônibus agora de manhã, então só para você ter uma ideia do movimento aqui no pórtico, porque todo mundo quer tirar uma fotinho, colocar no Instagram para matar os seus seguidores de inveja. Não precisa matar de inveja, é feio, mas só para falar, eu estive em Gramado. Essa cidade que nos faz sentirmos na Europa, em pleno Brasil. Eu vou contar para você que aqui também, no inverno, é um dos destinos mais procurados, inclusive com ocorrências de neve. Aqui também neva, então fica mais especial essa visita, mas também prepare o bolso, porque é uma facada. Mas vale ou não vale a pena? O dia está amanhecendo belíssimo, já está ficando tudo limpinho. Nós estamos no dia 5 de janeiro. Bem na alta temporada. A alta temporada, ela começa aí meados de dezembro, justamente na celebração do mês natalino. O auge são os desfiles de Natal. Aqui você praticamente não consegue andar e é difícil a hospedagem. Por isso, tem que se antecipar se você quiser curtir o famoso Natal Luz aqui em Gramado. Vamos continuar nossa caminhada. Muita coisa para mostrar. Aqui já fica o comando rodoviário. Tá vendo aquela casa bonita, né? Esses estilos germânicos de construção, eles realmente chamam a atenção. E as araucárias, esse belo e tranquilo lago. Tem até uns peixinhos aí. É o cartão de entrada aqui desta belíssima cidade. Eu vou subir nesse mirante. Estamos já no nascer do sol. Eu posso dizer a você
que o lugar é cinematográfico. Ou, num aspecto mais moderno, é totalmente instagramável. Vai ver quando a gente estiver caminhando pelo centro, é praticamente uma foto por passo. A construção belíssima. Mas vamos lá, eu sei que você quer caminhar. Então, meus caros viajantes, essa é a avenida principal. E como ela está cheia de hortênsias fofinhas e bonitas, é chamada de Rua das Fofuras? Não, Rua das Hortênsias. Na verdade não é uma rua, é uma avenida. A Avenida das Hortênsias. E ela sai aqui e vai até a cidade de Canela. Então não dá pra fazer assim um walking tour até Canela. Até dá, né? Mas o vídeo vai ficar aí com muitas horas, porque é distante. Daí aproximadamente uns 10 quilômetros. A movimentação das vans e ônibus de turismo chegando e saindo da cidade. Como é domingo, muita gente saindo. Ontem estava lotada. Eu vou mostrar para você toda essa movimentação bonita, as ruas, todas essas paisagens especiais. Olha que céu, que quadro que se desenha agora no Tripsiflix. E é bem essa característica aqui da serra: os pinheiros, as araucárias, as hortênsias. Pela rodovia a gente tem uma visão muito agradável de toda essa mata, essas flores. Olha o tamanho. E o cuidado que a gente pode perceber na recepção dos turistas. É claro que a maior fonte de renda, não só da cidade, como de toda a região na Serra Gaúcha, é o turismo. E nessa temporada de turismo, também os nossos queridos argentinos, uruguaios, paraguaios, chilenos têm presença marcante pelas ruas e hotéis. E sejam todos muito bem-vindos. Uma temperatura amena aqui na serra. Ontem saímos de Florianópolis com a temperatura aí beirando os 25 graus. A gente saiu bem de manhã. E chegamos aqui em Gramado, já estava 21, mas ainda estava ventando frio. Frio para alguns, né? É, que amanhecer incrível. A decoração natalina a gente vai encontrar por toda a cidade. Os hotéis também têm esse estilo meio que suíço, muito bonito. É um visual de encher os olhos. Todo cuidado do ajardinamento. É uma cidade muito bonita.
como é período da manhã, a gente não vai ver tanto movimento. Mas depois eu vou te levar pro fervo. Ali, próxima hora do almoço. Nossa, quase não dá para caminhar pelas ruas. Mas é bonito esse movimento. A gente vê as pessoas felizes, registrando seus momentos através de muitas fotos, onde o sorriso fica mais largo e fácil. E como é agradável fazermos uma caminhada, ou quem sabe até uma corridinha, num cenário espetacular. Mas primeiro eu vou registrar com calma, por exemplo, aqui as cores dessas belas hortênsias ao amanhecer, cheias de orvalho. Olha esse roxo, um azulado. A beleza está nos detalhes e nos olhos de quem a percebe. E é tudo típico. Tá vendo? Essas placas, tá aí num poste de madeira esculpido. As hortênsias indicando que nós estamos na Rua das Hortênsias. Lago Negro, Lago J.R. Beer, Praça das Etnias. Olha só. Cada cantinho que a gente olha, a gente pode se enganar, pensarmos que estamos na Europa. Bom, pelo menos a gente está na Europa um pouquinho mais barato, né? Apesar da alta temporada, o dólar nas alturas, na casa aí dos 6,20. Ainda assim, é bem mais barato que a Europa, gente. O prato principal é o fundi. Aqui é um chalé, vamos dizeres, eu coração fundi. Eu amo fundi. Nos restaurantes é servido a famosa sequência de fundi. O que é essa sequência, Nish? A sequência de fundi é praticamente ali um festival gastronômico. Você precisa estar preparado, porque, nossa, é muita coisa. Então, primeiro, eles vão servir o fundi de queijo. Então, vê lá o queijo, que é um queijo especial, misturado com um vinho muito gostoso, vários acompanhamentos para você mergulhar no fundi e se deliciar. E o importante é que é a quantidade que você quiser, você come à vontade na sequência de fundi. Então você está ali no fundi de queijo, você vai comendo, vai pedindo reposição até quase estourar, mas não pode estourar ainda. Porque em seguida ao fundi de queijo veio o fundi de carne. No fundi de carne tem vários cortes de carne que você mesmo prepara. Tanto ali numa superfície quente, uma chapa, onde você vai colocar a carne do ponto que você quiser, e vários acompanhamentos em molhos. Mesma coisa. Enquanto tiver aquela sequência, você pode pedir à vontade. Só que estando, por exemplo, na sequência de carne, eu não posso voltar para a sequência de queijo. Então, cada sequência é separada. E após
você está no limite do estouro, aí vem a sequência de fondue de chocolate, maravilhosa. Você se delicia com saboroso chocolate produzido na região, com frutas, waffles. Nossa, é assim um exagero gastronômico, mas que vale muito a pena. Só que você tem que estar muito bem preparado, como eu falei. Evite comer muito à noite, certo? Não vá na sequência de fondue muito à noite, senão você quase não vai conseguir dormir. E eu vou levar você para fazer mais essa experiência, é só ficar aqui comigo. Vamos continuar a nossa caminhada. Aqui em Gramado, os motoristas respeitam a faixa de pedestre. Então, para atravessar, é só você correr na faixa. Não, não é para correr na faixa, certo? Você para na faixa, certo? Olha para ver se o carro está diminuindo a velocidade e só então atravessa. Só que eu faço alerta que tem uns turistas muito confiados, certo? Eles andam que nem um boi bravo, né? Vai ali na faixa e pensa que o carro vai conseguir parar. Mas você tem que lembrar que a grande maioria dos motoristas aqui também são turistas. Alguns não estão acostumados a parar para o pedestre na faixa, apesar de ser obrigatório pelo Código Brasileiro de Trânsito. Então, por isso toda a atenção é necessária. Não se arrisque. Um belíssimo hotel. Como eu falei, né? Que é tudo instagramável. Você vai parar e vai sentar o dedo nessa câmera e não vai parar mais. O difícil vai ser escolher a melhor foto, porque é complicado. Esse é um hotel bem no estilo germânico, suíço. Tem uma sequência de fondue para variar. O que eu não acho, pelo menos na minha opinião, que a gente acabou de passar, tem os buffets de sopa. Ah, não sei, não é minha praia. Você vai pagar caro para ficar tomando sopa. Tomando sopa e comendo pão. Ah, não, pra mim eu prefiro aí com carnes, queijos. A culinária local, além, é claro, dos fundues, você não pode perder café colonial. O café colonial é outra extravagância gastronômica. Então você vai no café colonial e tem dezenas de opções em bolos, tortas, salgadinhos, salames, queijos, sucos. Você não para de comer. Só para de comer realmente quando você já está estourando. Então vale muito a pena. É uma tradição culinária que é sempre legal a gente poder passar por essa experiência. E se você quiser surpreender o seu amor, vem aqui, olha lá, Gramado Casamento dos Sonhos. É o casamento dos sonhos, agora depois eu não garanto. Tá aí, parece o estilo Las Vegas. A gente tem ali o chalezinho de madeira. E se você não vier casar, pelo menos tira uma foto falando que você esteve no local, mas ou desistiu ou resolveu pensar melhor. Tá aí. É uma beleza.
Uns cenários de filme, né? Ó, tem até cenários aqui mais adentro. Olha lá. Você pode tirar fotos com Elvis Presley. Pelo menos essa estátua. Bom, aqui para visitação precisa de um ingresso. Ó. Vários cenários para você curtir esse visual lúdico da cidade de Gramado. As nuvens já estão se dissipando. Uma grande rede de hotéis da cidade. Estou hospedado exatamente neste hotel. Outro detalhe importante é que o café da manhã dos hotéis é quase um café colonial. É uma prévia do café colonial. Muita fartura, variedade, sabores deliciosos. É um destino que você vem para comer. Vai comer muito. Aí depois eu recomendo que você faça boas caminhadas para diminuir um pouquinho a culpa. Ainda assim, você vai sair daqui mais fofinho e pesado do que de costume. Os periquitinhos aí estão celebrando o início da manhã. Essas flores amarelas me lembram aquelas flores de Cempasúchil, lá do México, no Dia dos Mortos. Aí tem as lavandas no meio. É um colorido mágico, vibrante. Bom, Gramado é uma cidade segura. Tradicionalmente, a brigada militar impõe bastante respeito em todo o estado e também aqui nessa região, uma das joias turísticas mais importantes do Rio Grande do Sul. Galeteria, buffets também, são muitas opções. Depois eu vou mostrando em outros vídeos os preços, quanto que custa a alimentação em Gramado na alta temporada. Essa é uma dúvida muito frequente e também importante para você
poder planejar os seus gastos. E eu vou estar aqui dando essas dicas, compartilhando mais essa experiência com você. Bom, é lógico que eu não vou percorrer toda a extensão da Avenida das Hortênsias. Como eu falei, ela vai até a Canela. E eu, nessa parte da manhã, não tem como a gente ir correndo até lá. Eu ainda tenho que ir correndo, porque andando vai demorar. Olha lá, promoções do dia. Iscas de contrafilé com fritas para 2 pessoas, R$ 59,90. Tudo para 2 pessoas. Mix de carne, R$ 79,90. Estrogonofe de frango carne, isso é para uma pessoa só, R$ 29,90. Prato executivo de frango carne, R$ 29,90. É bonito aí o restaurante, um estilo de chalé. Pousada. Na verdade é um hotel. Como o deslocamento durante a alta temporada é difícil, então são muitos carros, a cidade ela não tem semáforos. Como é que faz? São rotatórias. Lembrando que quem está na rotatória sempre tem a preferência no trânsito. Só que os turistas às vezes não entendem. Aí, durante a alta temporada, dá um nó no trânsito, na cabeça dos motoristas. Então, para evitar o seu deslocamento de carro, enfrentando o trânsito nesse lugar tão bonito, o importante é você se hospedar nas proximidades da Borges de Medeiros e aqui da Avenida das Hortênsias. Facilita bastante porque você pode ir a pé para os principais pontos da cidade sem preocupações com o trânsito. E também lembrando que aqui a Zona Azul funciona e funciona muito bem, ou seja, a fiscalização é intensa. Você deixar o carro e não comprar o seu ticket no parquímetro ou através do app ou com os agentes ali, os agentes que vendem a Zona Azul, você fatalmente vai ser multado. Então, não demole. Restaurante e também uma pousada. Você quer saber os preços? Olha lá. Vamos pela sequência de fundir, ó. O tradicional na pedra, 145. 185 e vai aumentando o tamanho do seu bolso. É uma boa sequência de fundir, como eu havia explicado. Ela tem essa grande variedade. Então por isso você precisa ficar atento ao conteúdo que vem, o que é servido, a qualidade dos produtos. Ah lá, essa sequência está R$ 79,90, mas sempre tem as letrinhas miúdas. E tudo pertinho. Você vê que aqui a Avenida das Hortênsias, ela concentra muitos restaurantes. Tá vendo aqui, ó? Ali está em oferta, né? Que está o preço antigo, R$ 89,90. Então ela vem com 4 carnes. Ó, na sequência de queijo, pão, batatinha, goiabada, polenta frita e brócolis. A carne, contrafilé, suíno, frango, calabresa e molho. Alguns outros que são mais caros oferecem filé mignon. Aí que você tá a diferença. Por isso que existe tanta variação no preço. Tá vendo aqui no Premium? Tem 6 carnes, ó.
filé, picanha contra filé e assim sucessivamente. Então às vezes você opta pelo mais barato, mas deixa de saborear os ingredientes melhores. Não que não seja gostoso o fundi mais básico, é gostoso sim, mas aproveita, a diferença não é tão grande. Buffet livre. Eu gosto muito do buffet livre. Aí você tem uma variedade enorme para saborear. Você pode comer ao seu tempo. Desde que, é lógico, eu sempre peço para verificar o buffet antes de realmente me sentar para comer. Porque, dependendo da situação, por exemplo, eu gosto muito de carnes, né? Você já percebeu? Carnes e saladas, massas não sou chegado não. Então eu sempre peço para ver, e se o preço estiver condizente com a qualidade e com a variedade, aí sim eu vou lá e me sirvo. Eu estava falando da gastronomia, falei de dois ícones: sequência de fundi, café colonial. Você não pode sair, principalmente quando você não é da região, você não pode sair da região do Rio Grande do Sul sem experimentar o delicioso churrasco gaúcho. E é diferente, é tudo diferente, certo? A carne, não porque a vaca seja, a vaca não, o boi, não porque o boi seja alienígena, mas é que o boi criado nos pampas, ele fica com uma musculatura diferente. Então, isso se traduz em suculência, maciez, e o segredo também está no corte das carnes e no preparo. Os gaúchos são expertos no preparo das carnes, principalmente a costela. Nossa, costela de chão é um verdadeiro patrimônio cultural rio-grandense. Eu só tô falando de comida. É triste a realidade, mas a gente vem aqui pra passear, tirar foto, comer. É isso. E se der sorte, né, passar frio. Vem aqui na temporada de inverno, torcendo para chover. Chover não, desculpa. Torcendo para nevar. Se bem que também a chuva, ela acaba trazendo umidade. E com a umidade depois a neve. Olha lá. Tem que tomar cuidado, que alguns restaurantes já colocam o couvert na mesa, e se você der uma petiscada, já era, aí tem que pagar. Se bem que não é tão caro, né? O couvert aqui tá R$8. Se vai na Europa, é o couvert ali 10 euros. E você não sabe, acaba caindo nisso. Sequência de fundis, 96. Um lugar aí bem agradável, cheio de sequência de fundis. Aqui, ó. Esse daqui, ó, o fundi de carne sendo preparado na pedra. Então vem uma pedra quente, certo? Embaixo tem um fogareiro e você vai grelhando a carne do jeito que você quer. O fundi de chocolate e o fundi de queijo, só para deixar você com vontade, água na boca. Eu vou mostrar para você, aí você vai ficar com mais água na boca. Royal Fundi. E qual fundi escolher? Ó, no óleo de coco, 189. Esse óleo de coco que ele fala é quando você prepara a carne, né? Tem a opção de vir ali óleo de coco quente e você vai fritando a sua carne, ou se não na pedra. Então na pedra tá mais barato, 149 por pessoa. Ou fundi tradicional, 110. Bonito lugar.
super instagramável. A nuvem já deu uma sacaneada aí no nosso passeio. Mas é isso. Pizza? Temos pizza. Aqui na região, além da colonização alemã, tivemos forte colonização italiana. Então as massas imperam, que é uma região tipicamente fria, e para você ter aquela energia para passar o dia, nada melhor do que as massas italianas. Sequência de fondue aqui no Le Chalet. Le Chalet. Só preço para 2 pessoas, hein? Aqui, ó. Tradicional, 245 por pessoa. Chega até 300 reais. É, gente. Prepara, viu? Prepara o fígado, que ele vai sangrar. Bom, essa é a primeira caminhada da manhã que a gente está fazendo por Gramado. Mas não se preocupe, que faremos muitas outras caminhadas durante todo esse período que aqui estivermos. Papai Noel no meio da... O pessoal fala que é rótula. Os portugueses falam que é uma rotunda. Rotunda. Já almocei nesse restaurante, uma época muito boa, R$ 99,90. Aquela igreja é uma igreja luterana, é belíssimo quando está cheinho de hortênsias, neve. Então, nossa, ficou maravilhoso. Eu vi umas fotos na internet, eu nunca peguei neve aqui. Ali, a transversal é a famosa Borges de Medeiros. Além então da Avenida das Hortênsias, a Borges de Medeiros é uma das mais famosas, procuradas e instagramáveis vias de Gramado. A catedral a gente vai mostrar em detalhes. Agora eu vou voltar pelo outro lado. Se você quiser me acompanhar até o hotel, eu agradeço. Caminhar sozinho é triste. Pelo menos a gente vai conversando pelo caminho. Eu vou mostrando todos os detalhes e preços. Almoço, buffet livre com comida caseira. 60 no dinheiro e 65 no cartão. 60 no dinheiro. Não, 60 pagando com dinheiro, não é sentar no dinheiro. Não é uma imagem linda? Totalmente instagramável. É a igreja luterana. Só o relógio que não está funcionando. O relógio é cinematográfico. E a gente segue caminhando essa manhã. Eu vou falar pra você que eu ainda não tomei café. Saí pra caminhar logo cedo. E agora eu vou me esbaldar
no café da manhã lá do hotel. Se quiser conferir, não perca os próximos vídeos. Grelhados, é grelhados. 49. Frango ao molho de cottage queijo. Picanha com farofa, 71. Prato executivo a partir de R$ 34. Frangão. E aí, caro, barato? O que você está achando aí dos preços da Serra Catarinense? Massa, R$ 29. Não é do meu gosto pagar R$ 29 comer massa. Fundi. Olha, couvert aqui, cuidado, hein, ó, R$ 22. Sequência de fundi por pessoa, 168. Lembre-se de ver os ingredientes. Isso aqui tem filé mignon, entrecô e frango. O premium, filé mignon, picanha, entrecô, frango, cordeiro e chocolate normal e chocolate branco, 219. Bom, esse domingo promete ser um dia aí de grande movimentação pela cidade, principalmente também porque o Porto Alegrense ele aproveita para dar essas escapadinhas de final de semana e dar um pulinho nessa belíssima cidade. E é tão bonito, uma cidade arborizada, cuidada. Eu falo que poderia ser mais bonita ainda se eles tivessem feito fiação subterrânea. Esses fios aí dá um ar assim meio que ruim. Tá vendo? Ó, você tem uma paisagem como essa, cheia de fio e poste. Não, né? Então fica a dica aí. Prefeitura, enterre esses fios. Restaurante, ó, mix de carne para 2 pessoas, 89, com arroz, feijão e fritas. Almoço ou jantar a partir de 32. Ó, uns precinhos razoáveis. Você que está por aqui. Fundi na pedra. Tá vendo? Aqui eles não trazem nem os preços, porque os preços são dinâmicos. Mas tá aqui. O problema é quando você tem essa letrinha aqui, ó. Essa frasezinha, ó, a partir de. Esse a partir de começa a mudar tudo. O prato executivo tá ali, R$ 32,90. É o frango alcatra, R$ 36,90. Mas é bom nós conhecermos as opções disponíveis. Da família de Garzon. Já tive uma vez aqui, foi muito bom. Open Wine, R$ 40 para você beber à vontade, até sair rolando daqui. Também são servidos aí sequências de fundi. Tem um rodízio de massas. Eu experimentei outro dia o rodízio de massas e carnes. Olha, faz tempo, né? Não sei como é que está agora, mas quando eu vim
Foi maravilhoso. Ah, se você quer economizar, pelo menos conseguir gastar um pouco menos nos restaurantes, nos passeios, tem vários sites que oferecem cupons. Tem o Laçador de Ofertas, tem o site também do Tchê. Só você procurar na internet, que lá tem vários cupons. E também tem um aplicativo que se chama Prime Gourmet. No Prime Gourmet, detalhe, eu não estou sendo pago para fazer essa propaganda, estou apenas mencionando as alternativas. Eu inclusive adquiri o Prime Gourmet para testar e eu vou falar para você se compensa ou não. No Prime Gourmet, você vai nos restaurantes conveniados, são bastante na relação ali, e pagando um prato você ganha outro. Você então vai experimentar uma sequência de fundir. Você paga um e o seu acompanhante ou a sua acompanhante não vai pagar nada. Então ajuda consideravelmente. Agora, se funciona, se é bom ou não, eu vou experimentar e vou te dar a minha opinião sincera, como sempre. Então nesses sites do Laçador de Ofertas, do Tchê Ofertas, você encontra os vouchers e nos vouchers tem ali as indicações de quando você pode usar, de como você faz a reserva, se tem que levar impresso ou no celular. Então tem aí todos os detalhes. Vale a pena, né? Qualquer desconto aí que a gente consiga, pelo menos é um chocolatinho a mais que você pode comprar. Sim, aqui tem muitas fábricas de chocolate deliciosos. Sangalé, restaurante. Tá vendo? O menu ali tá todo apagado. E tem rodízio de comida alemã para 2 pessoas. Como eu costumo dizer, né? Não sei. Os lugares que não colocam preços, acho que é porque não se garante. E se realmente se garantisse, estava lá o preço bem à frente. E até uma maneira de chamar a atenção. Eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto de fazer um bom planejamento de viagens para ter uma noção dos preços. E se a gente consegue antecipar os custos, a gente não leva tanto susto. Ó, custo e susto. Aqui rimou. Ó, buffet livre. Quanto é o buffet livre? Não sei. Tiraram ali. Ah, entradas, carnes, picanha na pedra, 162. Ó, parece que não é para 2 pessoas. Era, mas eles tiraram ali também. Aí não dá, né? Acho que não tem uma firmeza para saber. Mas você vê, todo esse trechinho que a gente está percorrendo aqui na Avenida das Hortênsias é repleto de restaurantes. São várias as opções, preços, e a gente tem que ver também a qualidade. Se você, porventura, já esteve em Gramado, puder contribuir nos comentários. Ah, eu tive no restaurante tal, foi legal. Pô, eu tive no restaurante tal, foi horrível. É importante que a gente possa saber a maneira de a gente estar contribuindo com os queridos viajantes também, para não tomar susto ou para valorizar aquilo que é bom. Gente, minha barriga tá roncando agora. Ela fez agora. Ou seja, vamos tomar café. Tá, tô indo, calma. Já estamos chegando. São minutos finais até a nossa primeira
experiência gastronômica do dia. Hoje pretendo saborear uma sequência de fondue. Vamos ver. A gente vai conseguir concluir a tarefa com sucesso. Em comer tudo. E contar também os detalhes. Farmácia, muito bom. Farmácia 24 horas. Não é 24 horas. Lá em Floripa, 24 horas a Panvel. Das 7 às 23 de segunda a sábado e das 8 às 22, domingos e feriados. Se eu encontrar alguma farmácia 24 horas, eu aviso. Que é sempre muito importante a gente ter essa informação. Bom, tá aí, chegamos. Eu espero que você tenha gostado dessa experiência, que as informações lhe tenham sido úteis. Então já sabe, deixe o seu like, comente, compartilhe o vídeo, ative as notificações e não perca os nossos próximos episódios aqui no Trips e Flix. Agradeço a sua audiência, um grande abraço e até breve.